Ei, gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo que é o Pergunte pra Paola. Então eu pedi no meu Snapchat pra me mandarem algumas perguntinhas ou curiosidades que vocês quisessem saber sobre mim. E aí eu selecionei algumas pra responder hoje. Vamos lá? Então vamos para a primeira pergunta. Qual é o esporte que você mais gosta? Bom, antes do acidente eu joguei tênis muito tempo, né? Eu adorava tênis, sempre adorei assistir. E agora eu não tenho feito nenhum esporte, de verdade. Tenho muito interesse em entrar em algum, tô tentando pensar assim, não sei, talvez vou voltar a nadar, ou até mesmo tentar o tênis, né, com a prótese, mas não sei muito bem como que seria. Mas eu adoro assistir ginástica olímpica. Isso, assim, desde pequena, eu amo colocar naquelas competições que passam na televisão. Eu assisto, assim, horas e horas, adoro. Qual a área de jornalismo que eu quero atuar? Eu quero ser apresentadora, repórter, eu adoro televisão, amo, assim, sempre gostei muito, mas eu adoraria trabalhar em qualquer área, escrevendo, e acho que é interessante a gente passar por todas as áreas mesmo, né? Qual a maior dificuldade que eu enfrentei até agora? Na minha vida inteira, sim, eu acho que a maior dificuldade foi o acidente, né, com certeza, e eu acho que a maior dificuldade pra mim foi a época, assim, do hospital, porque eu sentia muita dor, né? Era muito complicado, assim, era muito remédio e o pós-operatório é bem chatinho. E eu tava doida pra ir pra casa logo, encontrar meus cachorros, encontrar meus amigos, todo mundo. E eu acho que foi essa a maior dificuldade. E agora, eu acho que entrar no mar foi uma dificuldade muito grande, assim, o andar na areia, né? Que com a prótese é bem complicado. Porque a prótese não tem essa locomoção igual a nossa perna, assim. Ela não é tão fácil. Mas foi super legal. Nossa, foi uma emoção maravilhosa que eu tive quando eu consegui entrar pela primeira vez. Acho que foi essa. O meu namorado é o mesmo que estava comigo no dia do acidente? Sim, ele é o mesmo namorado que estava comigo. Ele estava do meu lado quando o carro atropelou a gente. Na verdade, atropelou nós dois, né? Mas ele conseguiu ir para um lado e acabou que ele só teve uma lesão, assim, inchou bastante, machucou, mas não quebrou, nada disso. Só que aí pegou mais pesado na minha perna. O que eu faria se eu tivesse só um dia de vida? Eu acho que eu ia aproveitar muito com a minha família, com meu namorado, com meus cachorros, ia ficar muito com eles e ia fazer de tudo que eu gosto. Acho que eu ia comer só coisa deliciosa, só doce, muito chocolate, muito, não sei, batatinha frita, pizza. E não sei, acho que eu ia fazer de tudo que eu gosto. Acho que eu ia tentar pular de paraquedas. Já que eu só tinha um dia de vida, né? Eu não ia ter medo de nada mais. Então, acho que eu ia, com certeza, pular de paraquedas. Mas eu ainda vou fazer isso, mesmo tendo medo. Qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho é conhecer o mundo. Nossa, eu sempre quis, assim, conhecer todos os lugares. Eu acho que é muito legal, né? Cada lugar com sua cultura, com as pessoas diferentes e é meu sonho. E eu também sonho em ser mãe. Ai, eu amo. Quero ter um tanto de filhos. Você pretende ter filhos? Quantos? Pretendo um tanto. 2, 3, 4. Não sei. Eu acho assim, nossa, eu falei com a minha mãe depois do acidente. Mãe, eu ia morrer e eu não ia ser mãe. Eu quero muito, assim, saber como que é uma pessoa que sai de dentro de mim, sabe? Se ela vai parecer comigo, como que vai ser. Mas eu também adotaria, com certeza, que eu acho lindo. E ser mãe é tudo isso, né? Ter o filho ou saindo de dentro de você, ou adotando e cuidando dele. Se eu pudesse escolher um poder, qual seria? Seria voar, porque eu tenho um pouco de medo de altura e aí seria ótimo se eu pudesse voar, que eu não ia mais ter medo, né? Eu não ia cair de jeito nenhum, não ia ter nenhum problema. E eu acho que deve ser maravilhoso a vista, né? A vista lá de cima deve ser maravilhosa. E a sensação de você estar livre, podendo voar, ia ser o meu poder. Como foi o apoio do meu namorado com o acidente? Foi o melhor possível. Ele ficou muito do meu lado, assim, desde o início. Então, no hospital, ele ia lá ficar comigo todos os dias, passava todas as tardes comigo. Depois, quando eu fiquei umas semanas, assim, na casa do meu tio, antes de vir pra casa,
Ele ficou indo lá todos os dias. A gente ficava assistindo filme, vendo série. Acho que a gente zerou todos os filmes da face da Terra. E foi muito legal, foi muito bonitinho, porque ele nunca agiu como se nada tivesse mudado. Eu acho que pra gente nunca nada mudou, sabe? Tudo continuou como sempre foi. Nossa relação acho que ficou ainda melhor do que era, né? Ele falou comigo, assim que eu recebi a notícia, né? Eu falei com ele que eu já sabia. E ele falou comigo, não, graças a Deus que você tá viva, é isso que importa. Então desde aquele dia foi exatamente assim que a gente levou. Se eu pudesse escolher comer uma coisa até o final da minha vida, qual seria? Acho que pizza. Amo pizza. Ou carne e batata frita. Mas eu acho que pizza. Pizza Hut. Amo. Como é a dor fantasma? Quando apareceu? Como lidei com ela? Dor fantasma é uma dor que a gente sente no membro amputado. Então, vamos supor, né? Eu tenho minha perna até aqui. Então eu perdi daqui até lá. E aí a gente sente dor nessa parte que a gente não tem mais. Então assim, são umas fincadas muito fortes que eu sentia, por exemplo, na panturrilha, no meu pé. E eu nem sabia da existência dessa dor, na verdade, antes de eu sofrer a amputação. Mas é muito estranho, porque você tá lá assim, à toa, parado, e de repente, nossa senhora, dá uma fincada. E você sabe descrever exatamente onde é o lugar. O que, né, muita gente acha muito estranho, porque realmente é. E eu senti ela desde o momento que eu fui amputada. Tanto que antes de eu saber, né, da notícia que eu tinha sido amputada, eu tava deitada na maca de madrugada e eu cogitei, assim, talvez ter sofrido amputação, mas eu não quis ter certeza. Porque eu tava sozinha ali no CTI, eu fiquei com medo de eu ficar, sei, nervosa, né, triste. Eu não sabia como eu ia reagir quando eu tivesse certeza absoluta. Então, eu fiquei assim, vou esperar amanhã de manhã pra saber, né. Só que eu sentia umas fincadas muito fortes, assim, na minha panturrilha, no tornozelo. Aí eu falei, não, eu não perdi, tenho certeza. Se eu tiver perdido alguma coisa, é o meu pé. Mas aí no dia seguinte eu fui descobrir que essa é a dor fantasma. E que eu tava sentindo porque eu tinha acabado de ser amputada, eu ainda tava sentindo, né, dor naquele local. E não era só o pé, né, eu perdi bastantinho a mais. Como foi quando você recebeu a notícia de que tinha perdido a perna? Você não fica triste nunca? Então, meus pais chegaram lá no hospital pra me contar, né? Aí eles chegaram falando que tinham que conversar comigo. Como eu já desconfiava que alguma coisa tinha acontecido, eu falei, não, vamos conversar depois. E eles falaram, não, Paola, vai ter que ser agora. Aí eu falei, já aconteceu? Minha mãe falou, já. Aí eu falei, aonde? Aí ela me mostrou, né? Falou, abaixo do joelho. Porque eu ainda não tinha perdido meu joelho. Só fui perder na segunda cirurgia. E eu perguntei por quê? Por que amputou? E ela falou, nossa, Paula, eles tentaram de tudo. Foram 14 horas de cirurgia e não teve como. Aí eu falei, não, tudo bem, pelo menos eu tô viva, né? É isso que importa. E eu não fiquei triste, realmente, assim. Eu nunca fiquei triste porque eu perdi minha perna. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Muita gente achou, assim, que eu não tava ficando triste porque eu não tinha caído na real ainda. Mas agora que já fazem 11 meses do acidente, acho que já caiu muito na real, né? E eu não fiquei triste. Eu acho que eu vi como eu corri risco de vida naquele momento. E quando eu soube do acontecido, aquilo foi tão pouco perto do que a vida representa pra mim, sabe? E tão pouco perto do que a vida representou naquele momento. Era tudo, eu não queria perder ela de jeito nenhum. Se tornou uma coisa muito pequena, então eu nunca fiquei triste por isso. Mas claro que eu fico triste. Eu sou uma pessoa normal, então claro que tem dia que eu fico triste por alguma coisinha. E é comum, gente, a gente tem sentimento, né? A gente fica triste, bravo. O importante, eu acho, é não deixar ser dominado por esse sentimento. Então, assim, fica triste, tudo bem, repensa por que você tá ficando triste e não perde muito tempo, sabe? Ficando triste por bobagem. Fala, deixa pra lá, tem tanta coisa importante na vida, tem tanta coisa valiosa. Pra que eu vou ficar triste à toa, né? No caso do acidente, o que eu sempre pensei assim comigo tem coisas que não tem jeito. Então vamos lá, eu perdi a minha perna. Não teria como eu ter minha perna de volta. Não existe essa possibilidade. Então não adianta. Pra que eu vou chorar? Pra que eu vou reclamar? Nossa, por quê? Isso só vai fazer mal pra mim, né? É uma coisa que já tinha acontecido. Então eu falei, não, ótimo, vou tentar então fazer assim, tudo que eu puder pra fazer
ser, eu não sei, o melhor, sabe? Vou fazer o melhor de mim, já que isso já aconteceu. Você guarda alguma mágoa da pessoa que te causou o acidente? Não, eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa. Não desejo nada de ruim pra ela, de jeito nenhum, nunca desejaria. Quanto tempo eu tenho de namoro e quanto tempo eu tinha quando o acidente aconteceu? Hoje eu tenho de namoro 11 meses e tenho de acidente 11 meses. Então, quando o acidente aconteceu, a gente tinha exatamente 12 dias de namoro. Imagina, né? Todo mundo perguntando pra gente lá no hospital quanto tempo vocês têm de namoro. E pra falar, 12 dias, 15 dias. Mas a gente tem um caso, assim. A gente já tá junto tem, não sei, tipo 2 anos. Mas nesse meio tempo ele fez um intercâmbio de 6 meses pra Austrália. E aí a gente ficou antes juntos e quando ele voltou a gente também ficou junto. Então é uma história longa já. Mas o acidente aconteceu assim, no inicinho do namoro, sabe? Nas coisas começando. Quais cuidados eu tenho com o meu cabelo e com a minha pele? Eu não sou muito cuidadosa com isso. Então, com o meu cabelo, eu clareei ele agora, né? Acabei de clarear ele, mas eu tava muito tempo sem fazer nada. Mas eu sempre procuro, assim, hidratar em casa. Eu não tenho costume de ir no salão hidratar meu cabelo, nem nada disso. Então eu faço em casa. Então eu compro máscara, aquelas ampolhinhas, sabe? Que vendem na farmácia. E uso sempre que dá. E compro aquelas máscaras e fico hidratando 3, 4 vezes por semana. Eu gosto muito de fazer isso. E com o meu rosto, eu não tenho costume de fazer nada. Eu passo toda vez antes de sair de casa um primerzinho e uma maquiagem, que é um pozinho que tem proteção solar e um CC Cream que tem proteção solar. Porque aí me protege, eu gosto sempre, eu nunca saio sem isso, porque eu não gosto de queimar o rosto. E é bom, né, que é uma maquiagenzinha e te protege do sol, que é o mais importante. Mas fora isso, eu não tenho muito cuidado com a minha pele. Quando eu vejo que eu tô com muita espinha, eu passo um ácidozinho mas só. Se eu sempre fui uma pessoa alto astral ou o acidente me fez repensar na vida? Eu acho que eu sempre fui muito animada, assim, topo tudo, sabe? E é muito difícil realmente ficar triste, muito triste. Sempre fui meio desapegada com as coisas, então eu acho que isso facilitou muito, né? Depois do acidente, assim, quando eu tive a notícia. Mas eu acho que eu sempre fui muito animada, muito mesmo, até demais. Gente, então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Deem um like aqui no vídeo e se inscrevam no meu canal, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Um beijo!